A senhora também tem dificuldade de falar não? Não, não, não. Não? Então esse vídeo é para nós. A verdade é que nós fomos ensinadas a dizer sim, mesmo quando a gente quer dizer não. Por quê? Porque é uma questão cultural. Nós mulheres, de alguma forma, fomos construídas para sermos acolhedoras, receptivas e que a gente possa se sacrificar em prol dos outros, em prol dos nossos. Só que ninguém falou do custo que isso tem. E falar não parece uma coisa muito simples, mas não é. Pelo menos pra mim não é. Porque eu sempre tive um medo de não ser aceita pelas pessoas, de não ser incluída pelas pessoas, de não ser vista com maus olhos, sabe? E eu tinha, hoje não mais, tá? Que eu tô beirando ali os 40, eu já tô meio que cagando pra tudo, mas assim, durante boa parte da minha vida, inclusive da adolescência, eu dizia muito sim em sacrifício próprio pra não desapontar os outros, pra não ser excluída, ou pra não ser mal vista, ou pra não desapontar mesmo, entende? Não, então, Samara, a gente vai fazer alguma coisa esse final de semana, você quer vir? E assim, eu não queria. E eu falava, sim. Quando na verdade eu queria dizer nem a pau. E aí você se sacrifica. Quer um exemplo? Teve uma vez que uma amiga ia fazer uma festa de aniversário de 30 anos. E ela ia reunir, assim, uma galera e ficava numa cidade a 2 horas e meia da minha. E assim, era uma festa que ela ia realmente, assim, ela colocou bastante energia, ela ia fazer um festão, sabe? E nesse meio tempo, nesse mesmo, eu tava com uma outra amiga, que é muito importante pra mim, que tava bastante doente e ela ia fazer um tratamento fora do país. E ela queria muito que a gente fosse lá um dia depois pra não é meio que se despedir, né? Era meio que se despedir mesmo, porque ela ia passar alguns anos fora. Só que era no mesmo final de semana, né? No domingo, essa minha amiga que ia viajar para fazer um tratamento, ia fazer um almoço lá e receber as pessoas. Só que no sábado era o festão da minha amiga de 30 anos. E eu não queria desapontar nenhuma nem a outra, porque eu tenho muito carinho pelas duas. Enfim. Só que vim de uma semana exaustiva de trabalho, sim, bem arrebentada, com criança pequena, aquela loucura da vida, né? Só que eu falei, vou dar um jeito, vou me desdobrar pra conseguir ver as duas. Então, o que que eu pensei? Como ia ficar muito corrido, eu ia pegar a rodovia e ir e voltar, eu falei, eu vou deixar o meu filho com a babá, para que ele não fosse, primeiro porque um era uma festa, e o outro, né, ia pegar a rodovia com ele, enfim, ia virar muito mais função. Vou deixar meu filho com uma babá, olha a logística, tá? Vou deixar meu filho com uma babá, já combinei antes com a babá morava em outra cidade, ia vir pra minha cidade pra poder ficar com meu filho, pra que eu não desapontasse nenhuma e nem a outra. Enfim, chegou o dia lá da festa, né? E eu não tinha nem roupa pra ir na festa, enfim. Me virei, comprei uma blusa lá qualquer pra não ir toda atrapalhada também. Olha, função, hein? Tá, peguei a rodovia, cheguei lá na festa, fiquei lá um tempão, não bebi, porque ia pegar a rodovia, porque aí o que eu pensei? Como lá na minha amiga no outro dia era almoço, e aí ela morava numa outra cidade que é próxima da minha, mas não da onde eu estaria, eu ia levar em média 4 horas pra sair da cidade da festa pra chegar na cidade da minha amiga. 4 horas. E aí o que eu pensei? Lá era almoço. E eu não queria chegar igual cachorro magro, tipo meio-dia e meio, entendeu? Eu queria chegar um pouco antes, sentar, conversar com ela, ouvir um pouco como que eram as perspectivas do tratamento que ela ia fazer, enfim. Bom, fui pra festa, né? Arrumei tudo, deixei o menino com babá, virou aquele. Os pneus do meu carro tava uma bosta. Enfim, fui do jeito que deu. Cheguei na festa, falei, não fui, né, e tal, e falei, eu não vou ficar muito, porque não vou beber, porque amanhã eu vou acordar super cedo pra ir ver a minha outra amiga que ia viajar, que ia pra fora do país. Enfim, saí da festa cedo, tava muito cansada, então não bebi, tava muito cansada. Era ali por volta de 11 horas da noite, meia-noite, eu já fui pro hotel que eu peguei pra dormir, pra descansar. E no outro dia, eu tava bem cansada mesmo, então eu não consegui sair tão cedo, porque eu fiquei com medo de pegar a rodovia e de carro, com sono, né? Falei, eu não vou fazer isso, vou dormir um pouco mais, enfim. Saí cedo da festa, peguei o carro no outro dia,
saí um pouco mais tarde do que eu imaginei, porque eu tava realmente, assim, com muito sono, muito cansada. Vim de uma semana pauleira. Cheguei lá no almoço da despedida da minha amiga, já era praticamente meio-dia. Sim, saiu 8 horas da manhã, cheguei lá meio-dia. A ideia era sair umas 5 da manhã. Enfim, não dei conta. Tá, cheguei lá, ficamos com ela, almoçamos e tal. E aí, nesse meio tempo, a gente tem amigas em comum. Fiquei lá, moída de cansada, né, no domingo. A gente se despediu e tá ali por umas 3 horas da tarde. Eu vim embora pra minha cidade, porque eu precisava dispensar a babá, né, arrumar toda a logística do outro dia, levar a filha pra escola, lanche, tarará, trabalhar, né, não tinha descansado nada, não tinha dormido direito, enfim. Voltei pra casa, fiz assim um sacrifício daqueles. Beleza, né? Achei que, poxa, nossa, me sacrifiquei, mas consegui, tanto uma quanto a outra, não desapontei ninguém. Não, né? Tá. No meio da semana, uma amiga em comum me mandou uma mensagem falando, comentando, que a minha amiga da festa de 30 anos tinha ficado muito chateada porque eu fui embora cedo da festa. Não fiquei, não bebi e não fiquei até, às vezes ficaram até 5 horas da manhã. E que ela tava muito chateada por isso. Aham. Pra piorar, essa mesma amiga me contou que a minha amiga lá do tratamento que foi embora reclamou pra ela que eu cheguei super tarde. Quase não fiquei com ela. E não deu tempo da gente conversar separadamente dos outros amigos, como a gente teria previsto e combinado antes. Ela também ficou muito chateada. E eu estava arrebentada na segunda-feira para trabalhar, achando que eu tinha feito a melhor das situações, tanto para uma quanto para outra, para não desapontar ninguém. O que eu ganhei com isso? Experiência. Foi a última vez que eu fiz uma marmotagem dessa. Porque eu me sacrifiquei ao extremo, eu sacrifiquei meu filho, eu sacrifiquei o meu descanso, eu sacrifiquei o meu final de semana. Eu sacrifiquei meu dinheiro, porque eu tive que comprar roupa para ir pra festa, tive que pagar gasolina, tive que mexer nos pneus do carro, porque não dava pra pegar a rodovia daquele jeito. Eu me desdobrei em 30, achando que eu tava fazendo o melhor. Dizendo sim para ambas. E o que aconteceu? Isso aí. Ninguém ficou feliz. Pelo contrário, eu fui julgada. O que isso me ensinou? E pode ensinar você também. Que às vezes você dizer sim para os outros requer um sacrifício que não vale a pena. Porque o fato de você dizer sim não quer dizer que você vai agradar. Ou que você vai ser aceita, ou que você vai ser motivo de felicidade para alguém, ou que alguém vai entender o tamanho da intenção e da energia que você gastou para poder atender a expectativa de alguém, entendeu? Não compensa. Ah, Samara, mas o que importa foi a intenção. Não, 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 entendeu? Porque se eu tivesse priorizado o meu descanso, priorizado o meu dinheiro, priorizado o que eu estava com vontade de fazer naquele final de semana, que era pegar meu filho, estourar um balde de pipoca, sentar e assistir filme e ficar deitada, me restabelecendo de uma semana difícil para uma semana pauleira e não tivesse feito, me rasgado inteira esse final de semana para atender a demanda de duas pessoas que não se conformaram com o que eu fiz e que não acharam que foi uma coisa boa, eu teria ganhado mais. Ai, Samara, mas aí também seria uma péssima amiga, né? Mas eu fui igual. Uma reclamou que eu fiquei pouco, a outra reclamou que eu cheguei tarde. Eu fui uma péssima amiga igual. Então que eu tivesse sido uma péssima amiga e ficado em casa, conversando pelo WhatsApp com elas e tentando explicar que não seria possível. Entende? Não dá pra falar assim pra todo mundo. Não vale a pena. A gente tem que aprender a dizer não, e não é uma frase completa. Você não precisa se explicar. Não precisa. Ah, eu gostaria de te ver esse final de semana na sua casa. E você não tá afim? É não. Mas Samara, assim a gente não vai conviver com ninguém. Quem gosta de você vai te respeitar. Quem gosta de você não vai precisar que você esteja, sabe, receptiva o tempo todo, disponível o tempo todo. A gente não pode estar disponível o tempo todo. A gente tem que estar disponível pra gente. Sabe? Aí a gente respeita as pessoas, a gente dá uma importância enorme pro que elas vão pensar, em detrimento do nosso descanso. Depois eu passei uma semana de merda.
arrebentada de cansaço. Até porque eu sou uma jovem senhora, né? Eu não me recupero, assim, eu levo 3 dias. Pra quê? Entendeu? Ai, pra quê? Para, sabe? Vamos aprender a falar não. Fala assim pra gente, a gente se respeitar mais, entendeu? Para, para. A gente se rasgar pelos outros. Pra quê? Entendeu? Pra quê? Ah, porque eu tenho medo de ser mal vista. E daí, se for? Ah, porque, sabe? Para. Nem. Ah, não. E depois que eu tive meu diagnóstico de autismo, eu tenho uma desculpa agora. Sabe? Ah, pode falar o que for. Ah, e aí já. Não, ela não vem porque, ah, você viu, ela é autista, né? Ela se isola. É, tá bom. É isso aí. Às vezes não tem nada a ver com autismo, tá? Às vezes não tem nada a ver com meu autismo, com a minha negócio, meus hiperfocos de doido, não. Às vezes não tem nada a ver com isso. Às vezes eu só não quero te ver mesmo. Mas agora pelo menos eu tenho uma muleta, né? Tem pra dizer assim, ah, então. Ai, você vê? Você vê, menina, como esse autismo é complicado. Não vou poder ir, não vou poder estar indo. Vamos usar o não pros outros e o sim pra gente. Ah, aquele cara te manda mensagem só quando ele lembra num sábado, 10 horas da noite. É não. Ah, sua mãe fica te pedindo dinheiro emprestado todas as vezes pra ela, sei lá, comprar um sapato novo. Ao menos que você queira emprestar. É não. Ah, o seu irmão pediu o seu cartão de crédito emprestado. É não. Ah, e o pessoal da firma vai fazer uma confraternização de final de ano e faz muita questão que você esteja presente. Você não quer ir? É não. É não. Não, é que. Não. Primeiro eu comecei assim, não, e eu me explicava. Primeiro eu só dizia sim, depois é um progresso, entendeu? Primeiro você diz sim pra tudo, até você, ó. Veja meu exemplo. Depois você começa, você vai na escada. Depois você começa a dizer, não, sabe o que que é, fulano? Esse final de semana eu não vou poder ir, porque assim, o meu filho, esse final de semana, tá comigo, e aí assim, esse final de semana ele tem um Não, você não precisa justificar. É não. Só que aí tem a escada. Primeiro você diz sim pra tudo, depois você diz não e se justifica, e depois você simplesmente diz não. Você pode começar com as pequenas coisas, entendeu? Seu filho quer comer doce na segunda-feira, 10 horas da noite. É não. Ai, mas ele vai chorar, vai espernear. É não. Não. Mas por quê? Por que não? Ah, por que não? Não. 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 Não precisa justificar. Ah, a gente vai fazer um churrasco esse final de semana e a gente queria muito que você viesse. Você não tá com vontade de ir? Não. Não vou. Você não precisa justificar. Ah, eu não vou porque eu tive essa semana, uma semana. Não, eu não posso, não vou. Tenta aí e me fala. Cara, é libertador. É libertador. Ah, a gente quer fazer. Não. 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 Tenta aí e me fala. Aprende a dizer não para os outros e mais sims para você. Aprenda a não se desdobrar e se rasgar no meio para atender a expectativa alheia. Não vale a pena. Diga mais sims para você e mais não para os outros. É libertador. Se inscreve no canal. Fica aqui com a gente. Vamos aprender a dizer não junto. Sem peso na consciência. Um beijo. Até o próximo vídeo.